Heródoto, 484 a.C. a 420 a.C. Considerado o primeiro historiador, o pai da história, foi o primeiro a narrar um conto do nascimento da violência, ou melhor, em sua transformação na deusa Íbris, a qual é descrita como onipresente e está em todos os lugares, e representa o insulto, a agressão, o desrespeito, a tortura, a mutilação e a morte. Em resumo, é apresentada como violência do corpo e da palavra, bem como violência do corpo e das expressões das palavras, extensões materiais como armas, máquinas, drogas, e extensões não materiais como valores, símbolos, preconceitos e exclusões. Heródoto acrescenta com grande sabedoria a violência do corpo e da palavra, que fica mais agravada quando se está em grupo, e pior ainda mais quando se está em grandes grupos. Sigmund Freud, 1856 a 1939, o pai da psicanálise, 2400 anos depois de Heródoto, analisa em vários pontos de sua obra o comportamento do indivíduo. Quando, em meio à multidão, nada há que pareça impossível ou indivíduo, quando este está inserido na multidão. Quando uma pessoa está misturada a uma multidão, o seu comportamento é, via de regra, irracional, especialmente quando se trata de jovens. Freud prossegue afirmando que a multidão é uma coisa estranha, porque é imprevisível, já que é movida pela paixão. E mesmo quando esses indivíduos não se conhecem, quando juntos ficam elétricos, barulhentos e arruaceiros, e podem até mesmo cometer atos de infração. Para que isso aconteça, basta liberar uma faísca de paixão que corre pela massa como rastilho de pólvora, algo explosivo e descontrolado. E assim se dá o poder do contágio mental. O erro, assim como a verdade, floresce nas multidões, no coração da simpatia. Ambos encontram um lar. Nenhuma forma de contágio é tão insidiosa no início, tão difícil de deter, e assim avança. Tão certa de deixar germes que podem revelar seu poder pernicioso a qualquer momento como o contágio mental, o contágio do pânico, o contágio do fanatismo, o contágio da ilegalidade, o contágio da superstição, o contágio do erro. Em resumo, devemos adicionar aos muitos fatores que contribuem para o engano, reconhecido e rebaixando a sua capacidade crítica, do poder de observação, que precisa de fato de racionalidade e induzidos pelo simples fato de fazer parte de uma multidão, pois o tom crítico de uma multidão, como a força de uma corrente, é a força do seu membro mais fraco. Os sentimentos e ideias de todas as pessoas em uma reunião tomam uma mesma direção, e suas personalidades conscientes desaparecem. Forma-se uma mente coletiva, sem dúvida transitória, apresentando características claramente marcantes. A reunião torna-se o que, na ausência da expressão melhor, a qual eu chamo de multidão organizada, ou, se o termo for considerado, preferivelmente, uma multidão psicológica. Forma-se um único ser, o sujeito, a lei da unidade mental das multidões. A peculiaridade mais impressionante da multidão psicológica é a seguinte: não importa que a indivíduos acompanhem, semelhantes ou não no estilo de vida, na ocupação, na índole ou inteligência. O fato de serem transformados em uma multidão coloca-os em posse de um tipo de mente coletiva, o que faz com que sintam, pensem e ajam de modo um pouco diferente do que qualquer indivíduo iria sentir, pensar ou agir se estivesse em estados de isolamento. Existem certas ideias e sentimentos que não vêm a existir ou não se transformam em atos, exceto quando os indivíduos formam uma multidão. Nas multidões, a estupidez e a inteligência é acumulada.
Na mente coletiva, as aptidões intelectuais dos indivíduos e, em consequência, a sua individualidade são enfraquecidas. As observações mais cuidadosas parecem provar que o indivíduo imerso durante um tempo na multidão em ação logo se encontra em um estado especial, semelhante ao estado de fascínio de um indivíduo hipnotizado. A personalidade consciente desaparece por inteiro. Vontade e discernimento são perdidos. Todos os sentimentos e pensamentos voltam-se na direção determinada pelo hipnotizador. Sob a influência da sugestão, o indivíduo empreende certos atos de impetuosidade irresistível. A impetuosidade é mais irresistível no caso das multidões, pois, sendo igual para todos os indivíduos da multidão, a sugestão ganha força pela reciprocidade e, além disso, pelo simples fato de fazer parte de uma multidão organizada. Um homem desce vários degraus na escada da civilização. Isolado, pode ser um indivíduo culto, na multidão é um bárbaro. Isto é uma criatura agindo por instinto e que possui a espontaneidade, a violência, a ferocidade e também o entusiasmo e heroísmo de seres primitivos, aos quais ele tende a se assemelhar ainda mais pela facilidade com que permite ser induzido a cometer atos contrários a seu interesse mais óbvio e aos seus hábitos mais conhecidos. Um indivíduo na multidão é um grão de areia entre outros grãos de areia que o vento agita à vontade. A mente da multidão é estranhamente parecida com a do homem primitivo, a que a maioria das pessoas que a integram podem estar longe de ser primitivas no que se refere a emoções, a pensamentos e caráter. Não obstante, o resultado tende a ser sempre o mesmo. O estímulo gera ações imediatas, a razão é suspensa, a multidão pensa em imagens, e o discurso deve tomar essa forma para ser acessível. As imagens não são conectadas por nenhuma ligação natural. Elas sucedem-se como slide de uma lanterna mágica, e disso decorre os apelos da imaginação, as quais têm uma influência primordial. A multidão é unida e governada pela mais emoção do que pela razão. A emoção é a ligação natural, pois os homens diferem muito menos nesse aspecto do que no intelecto. É verdade também que, em uma multidão de 1000 homens, a quantidade de emoção gerada existente é bem maior que a simples soma das emoções dos indivíduos. A explicação disso é que a atenção da multidão é sempre direcionada pela circunstância da ocasião, ou pelo orador a certas ideias comuns, como a salvação em reuniões religiosas, e todo indivíduo na reunião é atiçado pela emoção, não apenas por causa da ideia ou palavra que atiça, mas também porque tem consciência de que todo indivíduo na reunião acredita na ideia ou na palavra. E isso o atiça igualmente e aumenta o volume de suas emoções, e, consequentemente, o volume total da emoção da multidão, como no caso da mente primitiva. A imaginação abre as comportas da emoção, que às vezes pode se tornar um entusiasmo selvagem ou aquele frenesi demoníaco. A relação entre caçadores e presas manifesta-se no sentido biológico, como o contrário do princípio da simbiose em proveito recíproco, da medida em que um organismo incorpora o outro, destruindo a sua vida. Diferentes seres vivos tornam-se dessa maneira competidores externos pela conservação própria e da sua espécie. Numerosas espécies chegam a desenvolver a capacidade de exterminar outras espécies, suscitando o risco de destruir com isso as bases da própria existência. Isso porque a subsistência de sua espécie só está assegurada enquanto vigorar a relação entre ela e a sua empresa. Os membros emocionais de uma multidão ficam sujeitos não apenas ao efeito da mentalidade composta,
surgida da psicologia das massas, e são enfraquecidas no poder resistivo, como também ficam sob a influência de duas outras formas muito potentes de sugestão mental, somada à poderosa sugestão de autoridade dos revivalistas, exercida a pleno em milhas e muito similares às dos hipnotizadores profissionais. Esta a sugestão de imitação exercida sobre cada indivíduo pela força combinada do equilíbrio da multidão. Muito obrigada por me ouvir. Até a próxima.